Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, pergunta individual, né? Uma pergunta retórica. Meu jovem, obrigado. Você aceitaria ficar em uma igreja onde trouxesse um ídolo e colocasse aqui na frente? Vocês ficariam? Pegasse uma imagem aí da igreja católica e colocasse aqui. Os irmãos ainda viriam para a igreja? Vocês aceitariam permanecer em uma igreja que, mesmo tendo abundância de alimentos vegetarianos, insistissem em comer carne? Você e eu aceitaríamos permanecer em uma igreja complicada, onde há encrenca? Você ficaria em uma igreja se a terra abrisse e levasse a metade ou mais da metade da igreja? Você aceitaria permanecer em uma igreja onde pegasse um indivíduo e lixasse ele? E se fosse alguém da sua família? Pegasse alguém da sua família e lixasse essa pessoa da sua família, você ainda permaneceria nessa igreja? Você aceitaria isso? Existem 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Existe a liderança, existe o príncipe, os príncipes e existe o povão. Nós vamos ver aqui, né? A palavra de Deus. Eu, Rubem, faria parte do povão. Os príncipes são aqueles que lideram, aqueles que possuem cargos oficiais na igreja. E a liderança maior é o pastor. Naquele período de Israel, a liderança maior era Moisés e Arão. E os príncipes eram aqueles homens, os primeiros de cada tribo, né? Principalmente os primogênitos, eram os príncipes de Israel. E havia o povo. Isso é muito interessante e importante a gente parar para pensar. E meditem agora no que a palavra de Deus fala aqui em Números 13 e que lições maravilhosas o Senhor tem para nos ensinar hoje. Observe aqui no verso 1 do capítulo 13 que o Senhor chega para Moisés e diz assim: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E aqui tem a lista, né? Vamos ler. Então Deus ordena a Moisés escolher 12 príncipes, que não eram príncipes qualquer, eram os principais do povo, os principais de todos eles, de cada tribo. Josué era o principal da tribo de Efraim, Caleb da tribo de Judá, e havia os outros príncipes. E nós conhecemos a história. Esses homens foram enviados, olharam a terra, colheram alimentos ali e trouxeram alimentos. 40 dias eles ficaram onde? Na terra, espiando. E então eles retornaram. E eles trouxeram um relatório para quem? Para Moisés. Olha aí para o verso 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus
habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, e dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus. Isso era verdade, irmãos, que eles estavam falando? A terra devorava os seus moradores? Claro que não. As pessoas moravam lá. Então, além deles desmotivar o povo, eles mentiram. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. E o capítulo 14 diz assim: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela miséria. Irmãos, você vê, né? 12 homens foram espiar a terra. E as palavras, elas têm um poder tremendo para animar ou para desmotivar o povo de Deus. Infelizmente, esses homens usaram desse dom da fala, o dom da fala, para o mal, para desanimar o povo. E mentiram, inventaram. Já pelo outro lado, nós vimos o relato de Caleb. Caleb sempre corajoso, dizendo: Nós iremos possuir a terra. Subamos, vamos, o Senhor está conosco. Então a primeira lição que fica aqui para nós: as palavras, elas têm poder. As palavras têm poder. Muitos filhos não irão se tornar pessoas de sucesso. Sucesso que eu falo, sucesso espiritual. E sucesso não é só riqueza, não. Sucesso é ter uma vida estabilizada, uma vida bem, poder cuidar da sua família, poder cuidar do seu marido, por causa das palavras dos pais. Existem palavras que desanimam e que enfraquecem as crianças. Infelizmente, por causa disso, algumas crianças se tornarão adultas e serão pessoas fracassadas. Quando um pai chega e diz: Você é burro, nunca vi menino burro como você, que menina tapada. Essa menina, ela vai se tornar uma pessoa de sucesso, pessoa espiritual, uma pessoa vitoriosa? De maneira nenhuma. E aqui diz que quando essas pessoas trouxeram um relato, falaram para o povo, diz que o povo ele se levantou, a congregação toda, o povão se levantou e gritou em pequena voz. O povo gritou em alta voz e chorou aquela noite. Toda noite o povo chorou por causa do mal. Isso eu fiquei pensando, e nós sabemos que muitas pessoas irão se levantar nesses últimos dias. E nós, alguns se identifiquem, príncipes, liderança ou povão, seremos nós influenciados pela voz ou por vozes estranhas? Iremos chorar, iremos nos desanimar, porque semelhante a eles nós temos uma promessa, e a promessa hoje é a Canaã celestial. Amém. Mas se levantará também pessoas, porque a profecia diz que a história se repetirá.
E a história já está se repetindo. Existem pessoas desanimando o povo de Deus. O verso 2 diz o seguinte, acompanhe, por favor. Todos, não foi a metade, foi todos. Todos os filhos de Israel murmuraram contra quem? Contra Moisés e contra Arão. Deixa eu fazer uma pergunta. O que tinha a ver Moisés e Arão com isso? Mas o que tinha a ver Moisés e Arão com isso? E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. Irmãos, as palavras dessas pessoas, do povo, elas se cumpriram. As palavras têm o quê? E o nosso Deus tem os ouvidos limpos. Ele ouve todas as coisas. Então tudo que nós pronunciamos, o Senhor está ouvindo. Tudo. Aleluia. E Deus ouviu quando o povo falou aqui. Tomara se nós tivéssemos morrido onde? Misericórdia. Ou mesmo nesse deserto. Verso 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Irmão, isso está acontecendo hoje. Deixa eu ver. Quem tem acompanhado aí o YouTube, internet, algumas coisas, tem visto alguns grupos se levantando dentro, entre aspas, dentro do povo de Deus. E são grupos que têm levantado líderes, capitães, com a intenção de conduzir a obra. Porque aqui quem estava guiando o povo era Moisés, era Deus, né? Mas o Senhor colocou Moisés e Arão, a liderança, né? A liderança do povo. Mas você pode perceber que o povo, quando escolhe um capitão, ele rejeita a liderança de quem? De Deus. De Deus, na pessoa de Moisés e Arão. E tudo isso por causa de 10 pessoas. Esse rebuliço todo por causa de 10 pessoas. Mas não eram 10 pessoas quaisquer. Eram príncipes, os principais. E essas pessoas, eu poderia citar algumas, mas eu vou citar um dos focos principais deles, a questão financeira. Eles têm o intuito de iniciar um novo sistema, com a intenção de fazer algo estupendo. Mas nós sabemos, a profecia diz que a obra nunca será finalizada a menos que os membros se unam aos oficiais da igreja e aos pastores. A menos que os membros da igreja adventistas do dia se unam aos oficiais da igreja e aos pastores, essa obra nunca terminará. Quem fala isso é a profeta. E o verso 5 diz: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, entre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará terra que manda leite e mel. Tão certo, ou tão somente, não sejais o que, irmãos? Rebelde. Contra o Senhor, e não tem mais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo,
o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Irmãos, Josué e Caleb, eles se levantaram e tentaram mais uma vez, pela segunda vez, animar o povo. Eles tentaram retirar aquele espírito de descrença, de murmuração do povo, né? Levando a mente de Israel para o Senhor. Ele deixou claro aqui, nas palavras, que o Senhor os havia desamparado. Deus estava com Israel e que o Senhor iria entregar. Assim como o pão que nós podemos devorar, nós os devoraremos. Caleb falou, Josué falou. Mas o povo se levantou, pegou em pedras para fazer o quê? Assassinar Caleb. Então a gente percebe aí que ali houve uma manifestação de uma coisa. As pessoas ali foram possessas. Por quê? Porque elas pegaram em pedras para assassinar. E quem é o grande assassino? Satanás. Cristo disse que o mercenário veio para roubar, matar e destruir. Aquelas pessoas ali foram possessas por demônios para matar e fazer cessar Caleb e Josué. Então o Senhor fez o quê? Se manifestou. Se o Senhor não houvesse se manifestado, aqueles dois homens de Deus haveriam de morrer ali mesmo. Iriam morrer ali. Mas o Senhor se manifestou e salvou eles. Amém? Amém. E assim o Senhor vai fazer com cada um de nós. Que nos colocarmos ao lado do Senhor e se fortalecermos em Sua palavra e confiarmos nele, ainda que peguem em pedras para nos matar, o Senhor vai nos livrar. Amém, irmão? Mas uma coisa chama atenção. Uma coisa chama atenção em tudo isso. A Bíblia diz que quando o povo começou a murmurar e falou aquelas palavras, antes morrêssemos no Egito e tal, nesse deserto, diz que Moisés e Arão caíram de joelhos diante de onde? Diante da onde? Da congregação. Diante da tenda da congregação. E sabe o que é interessante, irmãos? Tudo isso estava acontecendo aquela noite. Aquela noite foi cheia, né? Mas Deus, Ele falou. Com quem Deus falou? Com o povão? Com os príncipes? Ou com a liderança? Com quem Deus falou? Deus falou com quem estava de joelhos. Deus falou com quem estava de joelhos. Quem era? Moisés e Caleb. Hoje, a mesma coisa. Deus só fala com aqueles que estão de joelhos. Amém. Enquanto estava acontecendo toda aquela confusão, toda aquela guerra no meio do povo, todo aquele conflito, príncipes, muitos de um lado, poucos de outro, conflito, mas Deus só falou com quem estava de joelhos. Que eu e você, irmãos, possamos ser homens e mulheres de oração. Amém, irmãos? Disse o Senhor a Moisés, verso 11: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Verso 12: com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Essas foram as palavras de Deus para Moisés. Irmão, você acha mesmo que Deus irá destruir o seu povo? Ou Deus
estava provando a liderança. Qual foi a atitude de Moisés no meio de todo esse problema? Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como um só homem, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que eles prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Amém. Amém. Que oração, né? Que oração, que conversa entre Deus e Moisés. Moisés, ele demonstrou um amor tremendo pelo povo de Israel. Deus, ele estava provando Moisés, a prova era Moisés. E Moisés nos ensina como devemos agir, sendo líder, sendo príncipe do povo. Quer ver? Olha o que é que Deus diz no verso 20: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, ele lhes perdoou. Deus já havia perdoado o povo. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra, com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, a meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém, irmãos? Amém. Eu creio que todos nós que aqui estamos, em nome de Jesus, receberemos em breve, e muito em breve, o mesmo Espírito que estava calado. Aleluia. Amém, irmãos? O desejo do nosso Deus é que cada um de nós sejamos como Josué. Confiemos no Senhor. Essa igreja é um barco. A tempestade está solapando este barco. De fora e dentro da igreja. Quando eu falo dentro da igreja, não necessariamente aqui dentro, mas no meio do nosso povo. Existem movimentos que têm se levantado, movimentos de esquerda, liberais, movimentos de direita, legalistas. Muitos deles têm colocado movimentos, por exemplo, os movimentos de direita, por exemplo, eles têm colocado como base a conduta. Então, para eles, se você não deixar de comer carne, se você não deixar de ouvir música assim e assada, se você pintar o cabelo, enfim, tantas coisas. Se você não fizer tudo isso, você não se enquadra naqueles que são chamados de santos. Já por outro lado, existem os liberais, e eles têm tratado aqueles que buscam a santificação, e aí entra um detalhe: santificação tem sido mal interpretado por perfeccionismo por alguns deles.
Mas a santificação não é perfeccionismo. A santificação é perfeição cristã. Então, o desejo de Deus é que possamos buscar a perfeição cristã e não perfeccionismo. Ok, irmãos? Então, a igreja está sendo bombardeada por esses dois grupos. E quem está sofrendo com tudo isso? A igreja. A igreja está sofrendo com tudo isso. Mas o nosso Deus, Ele não é bobinho. O nosso Deus não é bobinho. O nosso Deus está conduzindo os eventos da terra. Ele está conduzindo essa igreja, este povo. Não é o presidente Ted Wilson, entendeu, Everton? Não é o presidente Ted Wilson que está à frente da igreja adventista. É Cristo. Amém. Foi Cristo quem fundou essa igreja. Ele fundou essa igreja. A igreja pertence a Ele, porque Ele criou essa igreja e Ele salvou essa igreja com seu sangue. E esse mesmo Cristo, que é o nosso Senhor, Ele irá nos levar para cá. Amém. Então, irmãos, a gente sabe que as pessoas levantaram o capitão, reuniram homens e foram à guerra. Mas Moisés disse: eu não irei. Arão disse também o quê? Eu não irei, nem a arca do Senhor. Aqueles homens insistiram, e mesmo assim, insistindo, eles foram. E o que aconteceu com aqueles homens? Eles foram destruídos pelos amalequitas. Irmãos, infelizmente, por causa daqueles 10 homens, toda aquela geração foi sepultada no deserto. Que tristeza! Saíram alegres do Egito com a esperança de entrar na terra que foi prometida. Infelizmente, toda aquela geração, e em exceção de Caleb e Josué, todos foram sepultados no deserto, segundo as palavras deles. Segundo as palavras deles. O desejo de nosso Deus hoje é que tenhamos o mesmo espírito de Caleb e Josué. Se em Caleb e Josué houve outro espírito, que era o espírito de Deus, qual espírito estava no povão? Satanás. Deus ele confiou à sua igreja as mais preciosas e mais importantes verdades para este tempo. Aleluia. Deus conta com você, minha irmã e meu irmão, para finalizar a obra do terceiro anjo, a obra de Deus. E semelhante as pessoas, semelhante a Caleb e a Josué, eu convido os irmãos que vamos buscar essa confiança que havia naqueles homens. Apesar da dificuldade que se levantou naquele momento, e apesar que todo o povo se revoltou contra eles, mesmo em face da morte, eles preferiram ficar do lado do Senhor e confiar no Senhor. Eu sei que essa igreja, a igreja adventista do Monte, a igreja adventista da Jaqueira, a igreja adventista aqui de Sergipe e do mundo, essa igreja vai triunfar. Essa igreja é militante, mas essa igreja há de triunfar. Porque eu sei, irmãos, que o Senhor irá repousar sobre nós o Espírito que estava em Caleb e em Josué. Louvado seja Deus por isso. Que entreguemos ao Senhor todos os problemas, que
entregamos ao Senhor todas as dificuldades. Aleluia. Ainda que haja todos esses problemas, como eu citei aqui no início, ainda que entre um ídolo aqui dentro da igreja, nós temos que entender que essa igreja continua sendo a igreja de Deus. Houve bezerro de ouro lá em Israel, no deserto. Houve ou não houve? Josué continuou lá. Caleb continuou lá. Moisés e Arão continuaram lá. Eles não abandonaram o povo de maneira nenhuma. Ainda que aconteça tudo em nosso meio, ainda que grupos se levantem contra nós, continuemos crendo em Deus, o Senhor, o nosso Salvador. Amém? Oramos especial. Por isso devemos confiar no Senhor. Assim como esse aqui jovem confiaram. De 10, só 2. E nós temos que estar nesse grupo aí, tá bom, irmãos? Eu gostaria que a gente colocasse em pé, porque senão eu vou louvar sozinho. Né? Vamos cantar esse hino junto congregacional. Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. A Cristo. A Cristo honra, glória e louvor. Os irmãos desse verão. Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor nos ama e porque a tua misericórdia não se aparta do meio do teu povo. Cremos que o Senhor conhece o nosso coração, tu sondas o mais íntimo da alma. E eu sei, meu Deus, que o Senhor há de fazer uma obra em cada um de nós. Na verdade, o Senhor já está fazendo e o Senhor há de terminar. Nos ajuda, Senhor, a entregar todo o coração a Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver uma vida de santificação. Ajuda-nos, Senhor, a amar uns aos outros. Que o Espírito que houve em Caleb e Josué seja derramado em cada um de nós. Senhor, Senhor Deus, o Senhor conhece onde estamos caindo e onde estamos falhando. Nos perdoa, Senhor. Apaga a transgressão de cada um de nós. Que a graça de Cristo nos purifique, Senhor, de toda injustiça. Entrego mais uma vez no teu altar, nesse momento, com o privilégio de dividir o pão da vida. Entrego no teu altar mais uma vez a igreja Volta de Aqui. Que o Senhor conduza cada um até o céu. Dá, Senhor, sabedoria aos líderes da igreja. Dá sabedoria, Senhor, ao pastor da igreja. Dá, Senhor, sabedoria aos membros da igreja. Que todos nós, juntos, possamos trabalhar para finalizar a obra do terceiro. Fica, Senhor, com o teu povo durante toda esta noite, durante toda a semana. Que as tuas bênçãos sejam derramadas hoje e sempre. Confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.